Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um enorme prazer, uma honra receber o Walter Pomar. Na verdade, como diz hoje em dia, eu não tenho nem roupa para receber Walter Pomar aqui nessa live. Junto com os comitês de Ilhabela e Taubaté, Comitê Lula Livre, Ilhabela e Taubaté, estamos sendo retransmitidos pelos canais da Alesp, CUT São Paulo, TVT, Rádio Brasil Atual, Galera Vermelha, Comitê Nacional Lula Livre, Comitê Lula Livre do Estado de São Paulo e o PT de São Paulo, além, lógico, dos comitês de Ilhabela e de Taubaté. Venho apresentar também a minha companheira de transmissão, Marli Perim, que representa o Comitê de Taubaté. E aí já passo a palavra. É com você, Marli. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui com o Walter Pomar, né, que tem toda a propriedade para falar do nosso tema, que é a resistência, né, resistência da esquerda brasileira, por sua história de vida, né, sua família, seu pai, Vladimir Pomar, que foi militante do Partido Comunista do Brasil, depois do PT, foi preso pela ditadura militar. Muito obrigada, Walter Pomar, por estar aqui conosco. O Walter Pomar é doutor em História Econômica, é professor na Universidade Federal do ABC, no curso de bacharelado em Relações Internacionais, e é membro do Diretório Nacional do PT, e muito ativo no debate político nacional, dentro e fora do partido. E nós, dos comitês Lula Livre, somos o campo de resistência desde sempre, né? Surgidos aí durante a vigília Lula Livre de Curitiba, né? Que foi um verdadeiro fenômeno, né? Que eu acho que merecia teses e dissertações, né? Porque foi muito interessante. Estive lá 3 vezes, em todas me emocionei. Foi um momento de resistência muito forte. Aqui em Taubaté, já compartilhando com vocês das nossas atividades do Comitê Lula Livre. Nós realizamos e temos realizado faixaços nas passarelas e viadutos que temos na Via Dutra, que é uma das maiores rodovias do país, e que é um eixo que liga todas as cidades aqui do Vale do Paraíba. Cidades cujos centros urbanos estão se emendando, né, numa grande conurbação, muito movimento na rodovia. Nós fizemos, desde a prisão do Lula, vários faixaços, primeiro pela liberdade do Lula, agora pela inocência de Lula, e acrescentamos, no momento agora, vacinas para todos, né? Fizemos também, no decorrer de todo esse tempo, algumas manifestações em frente ao Ministério Público aqui da cidade, quando os processos do Lula estavam em andamento. Fizemos um grande faixaço no pátio da Basílica de Aparecida, que é próximo daqui, e agora estamos empenhados na campanha de solidariedade às pessoas que estão em estado de necessidade, né? Fornecendo alimentos, arrecadando alimentos e doando alimentos. Essa é a nossa atividade aqui como Comitê Lula Livre, nesse momento tão triste, né, que estamos vivendo no nosso país, de pandemia, muitos mortos, um desgoverno, né, o neofascismo em crescimento aqui no nosso país, mas, por outro lado, também vemos o nosso ex-presidente Lula, que é o foco aqui, né, dos comitês Lula Livre, com vitórias na justiça, né, nos processos todos contra ele, que nos dá um ânimo, né, uma esperança. E então, o Lula realmente, né, é o maior ícone da esquerda brasileira, né? Está de volta aí ao cenário eleitoral. E é dessa forma que eu vou passar a palavra para o Walter Pomar, nosso candidato, justamente colocando para ele, pontuando, né, como ele avalia a resistência da esquerda no Brasil hoje e a figura do presidente Lula nesse contexto. Walter, com você. Bom, primeiro, boa noite, Ricardo, boa noite, Marli, boa noite a quem é do Comitê de Ilhabela, de Taubaté, a quem está assistindo, agradecer pelo convite.
Veja, a situação do país mudou bastante para pior desde 2016, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, quando houve o golpe contra o presidente Lula, condenando ele, encarcerando ele e impedindo ele de ser candidato, e quando houve o golpe que resultou na eleição fraudulenta desse cavernícola. O resultado disso para o país é um desastre, né? É um desastre que a gente vai contabilizando e ficando cada vez mais preocupado, né? O próprio Cavernícola falou que tem mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras em estado de insegurança alimentar. Você tem entre 14 e quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras que gostariam de estar trabalhando, mas não estão porque não há emprego, não há trabalho remunerado. Você tem essa quantidade imensa de brasileiros contaminados pela Covid-19 e mais de 420 mil mortos, sendo que esse é um número subestimado. E você tem uma ofensiva, uma degradação nas condições de vida do povo brasileiro, manifesto sob a forma da violência, do sofrimento mental, das dificuldades de sobrevivência, do trabalho excessivo, do salário baixo, de tudo que a gente puder imaginar. A boa nova, nesses anos de tanta notícia ruim, veio exatamente do dia 8 de março para cá, quando, em parte por pressão popular, em parte por contradições e disputas entre os golpistas, o Supremo Tribunal Federal veio tomando uma série de decisões que acabaram devolvendo os direitos políticos a todos nós, porque, na verdade, não é só do Lula, é de todos nós, que foi tirado o direito político de poder eleger um presidente da República, né? E essa devolução não é um fato qualquer, porque ela vem junto da confissão feita pelo Supremo Tribunal Federal de que o Lula não poderia ter sido condenado, porque ele foi julgado no lugar errado, entre aspas, e por um juiz que não era juiz. Logo, ele deveria ter podido concorrer às eleições presidenciais de 2018. Logo, o Bolsonaro não seria presidente da República. Logo, o Supremo Tribunal Federal passou anos como cúmplice de um crime. E só se deram conta disso agora, né? Bom, óbvio que eles foram pressionados pelas disputas entre eles e pelo nosso trabalho, inclusive o de vocês, de deixar esse assunto sempre, tá certo, como um fator de pressão. Muita gente dentro da esquerda achava que isso era fato consumado, que a gente não devia gastar tempo, que a gente devia virar a página do golpe, que o Lula estava superado, não sei mais o quê. Bom, a vida mostrou que não era assim. E agora acaba de sair uma pesquisa feita pelo Datafolha, indicando que se as eleições fossem hoje, o Lula venceria as eleições. Ele iria para o segundo turno com 41% dos votos, e no segundo turno teria mais de 53% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro. Evidente que a gente não deve subir no salto alto, porque o Lula também estava liderando as pesquisas em 2018 e eles fizeram o que nós sabemos que eles fizeram. Portanto, a gente tem que ficar muito esperto, seja com o Bolsonaro, seja com aquilo que eu chamo de direita gourmet, que é a direita que acredita na ciência, que não é terraplanista, que sabe falar direitinho, que usa roupas mais arrumadinhas, que posa de democrata, mas é tão direitista quanto o Bolsonaro. Não só no que diz respeito às liberdades do povo, mas também no que diz respeito aos direitos sociais. Quando a gente olha o Congresso Nacional, a gente vê que na hora do vamos ver, eles votam todos juntos contra nós, né? Então, nós temos que, por um lado, ficar muito satisfeitos com o fato de que o Lula
têm os seus direitos políticos de volta, mas a gente tem que manter a guarda alta, porque eles vão fazer de tudo para impedir que a esquerda recupere a presidência da República. E a única maneira que a gente tem de derrotá-los é fazendo mobilização popular. Neste sentido, eu encerro com isso, é muito importante o que está acontecendo hoje, dia 13 de maio. No país inteiro, nós estamos tendo mobilizações por motivos, com palavras de ordem, com temas vinculados à luta contra o racismo, principalmente. Mas não só. É muito importante que isso esteja ocorrendo, porque a gente não pode deixar as ruas serem ocupadas pela extrema-direita. A gente precisa ter mobilização popular presencial, porque esse é o caminho não só para ganhar as eleições presidenciais, não só para sustentar o governo que a gente venha conquistar, mas principalmente para afastar o Bolsonaro o mais rápido possível. Cada dia a mais desse cidadão na presidência da República é mais morte e sofrimento para o povo brasileiro. Então é muito, muito importante que a gente esteja tendo essas manifestações no dia 13 de maio. Eu responderia assim, Marli. Sim. Então, Walter, eu gostaria de lhe perguntar também que em outros países próximos aqui nossos, né, Equador, Bolívia, Chile, o povo sofrendo não só pela pandemia, mas pelas questões econômicas do país, tem ido à rua, né? Temos visto grandes manifestações. E aqui no Brasil, não necessariamente não temos visto, né? A esquerda, às vezes não me parece estar nesse dilema, né? Defendemos o isolamento social, porém, com o isolamento social não vamos para a rua. E sem ir para a rua, o peso contra o governo é bastante diferente, né? Por que nos outros países a coisa sempre acontece mais rápido do que aqui no Brasil? Ou eu estou enganada? Não sei se acontece mais rápido ou mais devagar, mas a minha opinião é que uma parcela da esquerda brasileira tomou ao pé da letra a ideia de que a gente tem que combater a pandemia através do isolamento social, sem perceber que se a gente não fizesse mobilização, a pandemia ia continuar matando, porque o problema das mortes é, em grande parte, ligada à política deliberada do governo Bolsonaro. Vamos lembrar que quando a pandemia foi decretada, isso em março de 2020, a gente tinha um número pequeno de pessoas contaminadas e um número pequeno de pessoas que haviam falecido. E desde então até hoje, o número virou catastrófico. São mais de 420 mil pessoas, um número que todos nós sabemos que é subestimado. Por que aconteceu isso? Porque o vírus é letal? Também, mas principalmente porque o governo federal propositalmente adotou no combate ao vírus aquilo que a gente chama de imunização de rebanho. Imunização de rebanho é a ideia segundo a qual, depois que uma grande parte da população está contaminada, grande parte da população desenvolve anticorpos que impedem que a doença prossiga. Veja, se fosse uma gripe comum, seria razoável, mas isso é uma pneumonia galopante. E o efeito prático da imunização de rebanho numa doença suave é que algumas pessoas vão adoecer. O efeito numa doença como a Covid-19 é que dezenas de milhares de pessoas vão morrer. O governo federal aplicou propositalmente essa política. Notem que há pouco o vice-governador do estado do Amazonas disse isso com todas as letras. O governo federal transformou Manaus em campo de teste e o resultado foi um massacre.
Então, eles não providenciaram as vacinas, eles propositalmente brigam com a China para dificultar a vida de insumos para o Butantan, eles não estimularam que houvesse qualquer tipo de isolamento social, uso de máscaras, uso de álcool. Eles resistiram ao máximo à adoção de um auxílio emergencial de baixo valor. Eles fizeram de tudo para que a pandemia atingisse mais rapidamente mais pessoas. Portanto, o nosso inimigo principal era o governo Bolsonaro. Portanto, para parar a pandemia, a gente tinha que ter derrubado o Bolsonaro. Só que, vamos lembrar, vamos ter memória. Ano passado, quando se discutia isso dentro do PT, por exemplo, vou falar do meu partido, havia gente muito importante, governadores, senadores, deputados, lideranças partidárias que diziam: não é hora de fazer política, é hora de defender a vida. Não vamos falar de fora Bolsonaro. Qual foi o resultado? A gente perdeu uma oportunidade de derrubar o Bolsonaro, quando a coisa estava no começo. E o resultado foi que a gente não protegeu a vida, porque Bolsonaro lá é morte. É morte em grande escala. Então, na minha opinião, uma das razões pelas quais não houve mobilização adequada é porque uma parte da esquerda não entendeu que a melhor vacina contra o vírus era o impeachment. Era a melhor vacina. Afastar um presidente que deliberadamente estava ajudando a contaminar as pessoas. É óbvio que isso tem efeito, né? Se a vanguarda, ou se um pedaço da vanguarda política acha que o problema principal não é o presidente, o resultado é que uma parte do povo não se mobiliza. Tem outros fatores, na minha opinião. Um outro fator que tem é essa crença que uma parte da esquerda tem, essa fé nas instituições. Então, por exemplo, saiu agora essa pesquisa. Tem muita gente achando que está tudo ótimo, está resolvido, é só esperar que a gente vai ganhar a eleição. Se a gente esperar, eles vão nos roubar a eleição, como fizeram em 2018. Então, veja, eu prefiro que o Bolsonaro seja afastado e que as eleições sejam antecipadas, e vou lutar por isso. Vai acontecer? Não sei, mas a gente tem que lutar por isso, porque acreditar que se a gente esperar vai cair no nosso colo é uma ilusão parecida com a que nos custou caro em 2018. Eu ouvi, eu faço questão de repetir isso em todos os locais, porque eu já estou... eu sempre fico espantado em certos ambientes que eu circulo, que há pessoas que são chamadas para fazer palestras sobre conjuntura, fazer previsões, e elas sempre estão certas. Uma dessas pessoas bateu uma vez na mesa na campanha de 2018 e disse: de uma coisa eu tenho certeza, Bolsonaro nunca será presidente do Brasil. Veja, vamos combinar, a classe dominante brasileira não tem limite. Eles fazem o que for preciso para manter os seus lucros e o seu poder. Então, nós temos que ter mais disposição de combate e não ficar usando a pandemia como pretexto, porque é disso que se trata. Por exemplo, ultimamente, tem muita gente que transformou o Biden, presidente dos Estados Unidos, num cara legal. Eu não acho que ele seja um cara legal, mas eu preferi que ele tenha ganho a eleição do que o Trump. O problema é que o Biden ganhou a eleição por muito pouco, e ganhou a eleição graças àquela mobilização popular que houve nos Estados Unidos em função da morte do George Floyd. A reação do povo à morte do George Floyd, no meio da pandemia, foi ir às ruas e pôr para quebrar. E isso, incrivelmente, contribuiu para que uma parte do povo dos Estados Unidos, que estava descrente do processo eleitoral, fosse participar e fosse votar contra o Trump. Isso que eu estou falando não é uma hipótese, é uma certeza comprovada por 10 em cada 10 analistas das pesquisas dos resultados eleitorais dos Estados Unidos. Se não tivesse mobilização, a gente ia ter o Trump na presidência dos Estados Unidos. Então, assim,
Eu acho que a esquerda tem que mudar a chave, tem que sair da caverna, tem que ir para a rua, com cuidados sanitários, vai quem se sente em condições e disposição de ir, mas tem que ir. Hoje, por exemplo, além disso que ocorreu em todo o país do 13 de maio, nós tivemos lá em Alagoas as pessoas recebendo o Bolsonaro, como se deve, com bloqueio de rua, com enfrentamento. E se a gente não fizer isso, os únicos que vão para a rua são os de direita. E isso é um erro achar que isso não vai ter impacto eleitoral. É um erro achar que o Bolsonaro, fazendo tudo o que ele está fazendo, ele consegue ter 20 e poucos por cento numa pesquisa no primeiro turno e chegar a 30 e poucos no segundo turno. Vamos lembrar, pessoal, o Sarney, quando era presidente em 89, não conseguia eleger síndico de prédio. O Temer, presidente em 2018, não conseguia eleger síndico de prédio. Esse cavernícola tem de 20% a 30% de apoio. Não é pouco. E se ele trabalhar, ele pode aumentar isso. Então, a gente não tem que facilitar. E não é só um problema eleitoral. Se a gente tiver êxito e voltarmos à presidência da República, nós vamos precisar ter apoio organizado. Porque, veja, ganhar a eleição a gente ganhou em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, e nós não tivemos o povo na rua para defender o mandato da presidenta Dilma em 2016. Melhor dizendo, nós tivemos povo na rua, mas não na quantidade necessária para impedir o golpe. Então, nós não podemos vacilar. Se a gente fizer tudo certo e ganhar a presidência, nós vamos precisar de muito povo na rua. É isso. Queria voltar novamente ao tema da questão do impeachment, porque nós temos vários pedidos de impeachment lá, né, no Congresso parados, né? E você acha que tem alguma chance desse impeachment acontecer? Porque eu já vi pessoas também, não exatamente de esquerda, mas do campo progressista, dizer assim que agora é a eleição já está aí o ano que vem, melhor esperar que o Bolsonaro se desgaste até lá para a gente sair melhor na eleição. Você já pontuou aí, né, a favor de uma saída já, né, de Bolsonaro. Você acha que tem alguma chance desses pedidos de impeachment, mesmo a CPI, que parece muito lenta, né, nós já estamos em maio, tem alguma chance de chegar no impeachment antes das eleições? Veja, no que você falou tem duas questões diferentes. A primeira é esse raciocínio, vamos deixar o Bolsonaro lá fazendo o quê? Veja, esse raciocínio para mim é inaceitável. O Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade, entre os quais crimes que resultaram na morte de uma parte importante desses 420 mil que vieram a falecer da Covid-19. São todos? Claro que não. Mas a taxa de letalidade no Brasil é maior do que na maior parte do mundo. Isso é resultado de uma política pública, entre aspas, uma política deliberadamente genocida. Então, assim, não tem essa. Eu tenho um criminoso e eu vou deixar ele lá. Não existe isso. E se esse raciocínio é causado pela ideia de que se ele ficar lá, ele só vai ladeira abaixo, eu acho isso pior ainda. Porque, veja, se fosse verdade, ainda assim nós deveríamos tirá-lo, porque ele está lá causando dano ao povo. Mas também não é verdade. Por quê? Porque, veja, nada impede que nesses próximos 16, 17 meses ele não recupere a popularidade o suficiente para ter chances de vencer. Ele dispõe do orçamento federal. Ele dispõe do apoio do empresariado.
ele dispõe do apoio de um setor importante das Forças Armadas, das polícias e das elites de extrema-direita. Ele tem disposição de combate, ele não está se sentindo acuado, ele está indo para cima. Por que a gente vai achar que necessariamente vai tudo correr como a gente acha? Já não basta o erro cometido em 2018, né? Tenho certeza que Bolsonaro... Agora, os mesmos dizem, tenho certeza de que ele não vai ganhar. Com base no quê? Sem contar que tem um outro detalhe que eu vou falar a seguir. Mas, de toda maneira, eu não acho que a gente deva facilitar. Até porque não é só um problema eleitoral. O Bolsonaro e seus apoiadores são do tipo que mata. Mata. Um deputado federal bolsonarista agora, ontem, fez uma agressão verbal contra a deputada federal Maria do Rosário e contra a deputada Fernanda Melchiona do PSOL e a Maria do Rosário do PT, falando, eu matei muita gente, dizendo, vão dormir e não acordem amanhã, queria te encontrar vocês aqui face a face. Eles são dessa gente. Veja, ninguém deve ter dúvida de que tem em algum lugar algum maluco, entre aspas, porque esse povo não é exatamente maluco, tá certo? No sentido psi da palavra, esse povo é do mal. Tem gente que deve estar pensando em resolver o problema eliminando o adversário. Assim como eles falam abertamente, fazem abertamente ameaças ao processo eleitoral. E não são vazias. O Bolsonaro disse que se não tiver voto impresso, ele não vai ter eleição. E o Arthur Lira está colocando para funcionar uma comissão para discutir voto impresso. Então, esse raciocínio do vamos deixar lá é irresponsável e é indecente. É irresponsável porque o cara pode se recuperar e é indecente porque você não deixa lá um médico, um motorista bêbado, você para o carro e tira o cara, um médico cirurgião que está bêbado e está tremendo a mão, você vai lá e tira. Por que você vai deixar o presidente da República que está causando esse dano? Em relação a outra questão, tá certo? O Severino está aqui, mau caráter não é maluco, exatamente. Por isso que eu falei que não é maluco no sentido psi, né? A outra questão é, será que a gente consegue fazer o impeachment? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. O impeachment depende do Congresso Nacional, depende da Câmara dos Deputados, depende, em primeiro lugar, do presidente da Câmara fazer andar. Porém, depende de ter pressão popular. E depende, por exemplo, do que está acontecendo na CPI da Covid. Veja os últimos depoimentos. Por que eles estão impedindo o Pazuello de depor? Porque eles sabem que não tem como esconder. O Pazuello era um general responsável pela logística. Como é que um general responsável pela logística não garante suprimento para ter vacina? Só tem uma explicação. Eles não queriam que tivesse. E isso foi o que o cara da Anvisa confirmou, o cara da Pfizer confirmou, o Weingarten confirmou, o Mandetta confirmou. Então, assim, vai se consolidando cada vez mais elementos para, como diz o relator da CPI, confirmar que tem uma pessoa, entre muitas outras, que é a principal responsável por um genocídio no país. E isso tem que ser objeto. Veja, quantas pessoas dessas que dizem não dá para fazer o impeachment eram aquelas que diziam não dá para fazer a campanha Lula livre e dar certo? Provavelmente muitas são as mesmas. Por quê? Porque tem um mau hábito que cresce em setores da esquerda, que é só entro em disputa que eu tenho certeza que vou ganhar. A gente entra nas disputas porque elas são justas, são corretas. Se vai ganhar ou não depende de circunstâncias que não estão ao nosso controle. Você não entra só em briga que você tem certeza que vai ganhar. Você entra nas brigas justas, às vezes até sabendo que vai perder, mas você sabe que você tem que estar do lado certo. Então, esse raciocínio do não sei, eu não sei. Agora, eu queria acrescentar um dado, que é aquele que eu falei que eu ia acrescentar agora. Veja,
Eu acho que a direita tem um problema na mão, que essa pesquisa da Datafolha confirmou. Ironicamente, o Bolsonaro é a maior ameaça eleitoral a eles hoje. Porque se você olha a pesquisa, ela diz assim: o Lula tem 41% no primeiro turno e 53% no segundo turno, contra o Bolsonaro. O problema é que 56% das pessoas dizem que não votam no Bolsonaro de jeito nenhum. Agora, inverte a pesquisa. Tem 47% das pessoas que não querem votar no Lula. E se a direita tivesse um candidato que captasse esses votos, eles teriam competitividade. Qual é o problema? O Bolsonaro. Então, não é impossível que um pedaço da direita comece a achar bom tirar o Bolsonaro da parada. E vai ser o pior dos mundos se vier um processo de impeachment pela mão da direita gourmet. Entende? Então, assim, a gente pode fazer vários cálculos sobre o que vai acontecer, sobre as chances maiores ou menores. Mas a minha conta é, digamos assim, uma preliminar. A preliminar é: a gente tem que defender aquilo que é justo. E o justo é tirar esse cara. É isso. Exatamente. Eu acho que a nossa resistência está no impeachment do Bolsonaro. Isso eu acho que é fundamental a gente lutar por isso. Vou falar alguma coisinha aqui sobre Ilhabela e juntar novamente nesse tema. Nós somos poucos aqui, mas a gente tem tido uma resistência razoavelmente grande aqui na ilha. A ilha basicamente é composta por um pessoal de direita, e a gente está indo para a rua, a gente está fazendo faixaço, a gente fez um faixaço fantástico na balsa, e que irritou muita gente. Muita gente apoiou a gente, mas muita gente ficou muito irritada também. O que indica que a gente chegou num ponto certo. Fizemos também entrega de cesta básica. A gente tem uma ligação muito forte com o MST, o assentamento Egídio Bruneto de Lagoinha. Eles vêm para cá a cada 15 dias vender os produtos, né, fazer uma feira. E junto com isso, a gente está fazendo doações, e essas doações são revertidas em cestas que são entregues principalmente para o pessoal da cultura. Então, artistas de rua e artesãos têm sido contemplados com essa cesta. Bom, mas também concordo que a gente tem que estar na rua. E, novamente, eu falo, somos poucos aqui, mas a gente tem ido para a rua. Agora, a gente vai ter, assim, eu acho que o ano que vem vai ser uma guerra, né? A gente vai ter abrir. Eu acho que o risco de ter umas conflagrações razoáveis aí nesse meio do caminho. E junto com isso, essa parte, a justiça, como diz um amigo meu, o edifício da justiça ruiu, ou ruiu uma boa parte dela. Então vamos dizer o seguinte: a gente tem uma justiça basicamente contra a gente. Uma companheira do Comitê Lula Livre de Rio Preto, a Cris, ela levantou alguns militantes que estão sendo bastante perseguidos. Eu vou ler aqui, entre eles o Rodrigo Pilha, que é o mais famoso, mas junto com eles tem a Duda Hidalgo, as vereadoras Thais de Catanduva e Dandara de Uberlândia, Rodrigo Pilha. Então, esses são alguns que estão sendo estão sofrendo perseguição, como o Lula sofreu. E como que a gente vai conseguir reverter esses processos, essas perseguições? São perseguições assim
em que a justiça a impressão que a gente tem é que a justiça está atuando contra a esquerda. O que você acha disso, Tomás? Veja, o sistema judiciário brasileiro, desde há muito tempo, está a serviço dos interesses da classe dominante e a serviço dos interesses da direita, dos conservadores. Não existe justiça no sentido que a gente costuma falar, né? Nós somos um país em que a justiça ela privilegia as elites. Para começo de conversa, se você tiver dinheiro para ter um bom advogado, se você for daqueles que têm amigos juízes, né? Consegue fazer embargo auricular, etc., você consegue êxito. Nós precisamos mudar o sistema judiciário brasileiro. Isso não tem relação só com o que está acontecendo agora. Eu concordo inteiramente com você. Agora tem um pedaço do sistema judiciário que está agindo de maneira militante contra a esquerda. Militante. Para falar a verdade, até melhorou um pouco, né? Porque ontem esse grupo tinha maioria no STF, na luta contra o Lula, por exemplo. Mas agora eles foram obrigados a admitir que existe uma Constituição no país. Eles são um tribunal constitucional e esqueceram da existência de uma Constituição. Agora eles lembraram disso. Mas em todo o sistema judiciário, de alto a baixo, continua tendo perseguição sistemática. E o único jeito de mudar isso é com um processo constituinte que modifique o sistema judiciário. Com esse sistema judiciário, não funciona, né? Com esse sistema judiciário, não vale nem mesmo aquele ditado, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Na verdade, com esse sistema judiciário, na maioria dos casos, aos amigos tudo e aos inimigos nem mesmo a lei, né? Então, de novo, a solução completa para esse problema exige uma reforma no sistema judiciário. Agora, como ficou claro nesse episódio do Lula, o sistema judiciário é, entre aspas, sensível às pressões políticas. Mas para ter pressão política, a gente precisa parar de acreditar que o sistema judiciário se move pela lei, pela letra da lei. Como muita gente acredita. Não, eles não vão condenar o Lula porque é óbvio que não tem base legal. E eles atropelaram a lei quando puderam e quando precisaram, e quando não puderam mais, desatropelaram. Entende? Veja, por exemplo, a decisão de que o Lula não poderia ser candidato era baseada numa interpretação sobre a prisão em segunda instância e sobre a condenação em segunda instância. E depois da eleição, eles mudaram essa interpretação. Mudou a lei? Mudou a Constituição? Não. Mudou a correlação de forças e mudou a necessidade. Já tinham cometido o crime. O Bolsonaro já estava eleito. Então, nós não podemos cair na ilusão de que o sistema judiciário funcione com base na lei só. Tem a lei e tem as circunstâncias. E as circunstâncias têm a ver com pressão política. Então, nós temos que pressionar. Muitas vezes, na campanha Lula Livre, a gente enfrentou situações em que pessoas diziam é melhor não fazer pressão, porque, veja bem, isso pode afetar, porque os juízes eles não gostam de ser pressionados. Os juízes são pressionados o tempo todo, pela direita, pelo empresariado, pela mídia. Se nós não fizermos pressão, a pressão vai vir de um lado só. Por isso eu reitero, não só pelo caso que foi perguntado, mas por outros, que nós temos que reocupar as ruas. Essa ideia de que a gente não pode voltar às ruas porque isso é um problema sanitário, eu pergunto o seguinte: a maior parte da população brasileira,
a esmagadora maioria da população brasileira foi impedida de fazer isolamento social desde março do ano passado. Impedida porque tem que sobreviver, porque tem que ganhar a sobrevivência todo dia, porque o governo não tomou nenhuma medida que realmente possibilitasse para a imensa maioria fazer o isolamento social. Bom, veja que coisa, as pessoas podem se expor para trabalhar, podem se expor para serem exploradas, podem se expor no transporte público para poder ir trabalhar, etc. E não podem fazer política? Não podem se manifestar? Entende que não faz o menor sentido? Eu compreendo que as pessoas que estão podendo fazer isolamento social não queiram se expor. Eu compreendo e não condeno ninguém por isso. Mas não usem como argumento o fato de que isso gera... Porque a imensa maioria do povo está o dia todo se oferecendo para o contágio. Então tem o direito de se manifestar e de fazer política. E no mundo inteiro existem manifestações em momentos de pandemia. Por exemplo, o professor Boaventura de Souza Santos, que é um pacato e moderado intelectual português, numa atividade promovida recentemente pela Fundação Perseu Abramo, um ciclo para debater o socialismo no Brasil e no mundo, disse que em vários países, ele citou o caso de Portugal, citou o caso de Israel, as organizações políticas convocam manifestações garantindo o distanciamento social, com máscara, com álcool. Reduz muito a possibilidade de contágio. A chance de se contagiar numa manifestação organizada é menor do que no ônibus, no metrô, no trem, na ida para o trabalho, no local de trabalho. Então, não podemos usar isso como argumento. Tá certo? Não podemos usar isso como argumento. Nós temos que reocupar as ruas sob pena da direita aproveitar nosso recolhimento para reocupar o terreno. Legal. Bom, eu gostaria de repassar aqui duas perguntas que estão no nosso chat. Uma pergunta é de Nicodemo Sena, aqui de Taubaté. Ele diz assim que será que o governo Bolsonaro Guedes é incompetente, entre aspas, para gerar a crise ou a incompetência programada, visando a eugenia social e uma situação propícia ao golpe de força dentro do golpe? E a outra pergunta é do Severino Pereira, que ele diz assim: gostaria de ouvir a opinião do Walter sobre o desmonte das universidades federais. Vou acrescentar mais uma minha, tá? Que é a seguinte: como você vê a possibilidade de uma aliança no campo progressista para as eleições de 2022? Eu não acho que o Bolsonaro, o Guedes são incompetentes. A prova disso é o balanço dos bancos, do agronegócio e do grande capital no Brasil. Estão ganhando dinheiro como nunca. Não vamos confundir o dano que eles nos causam propositalmente com a incompetência deles. Eles são competentes, eles estão entregando o que prometeram. Eles prometeram cortar os nossos direitos, eles prometeram submeter o Brasil aos Estados Unidos, eles prometeram privatizar, desindustrializar, desempregar, reduzir salário e estão entregando. Incompetentes não são, eles são canalhas, assassinos, genocidas, pode fazer a lista de coisas, mas incompetente não. A gente fala de incompetência por uma visão meio tecnocrática que a gente tem, como se existisse uma espécie de padrão de excelência técnica. Se você não está nesse padrão, é porque você é incompetente? Não. Existe uma decisão política. Na decisão política deles, é mais ou menos como as empresas que fabricam produtos químicos que deixam contaminação por centenas, às vezes milhares de anos, e depositam esses restos em países pobres.
Era muito comum nos anos 70, anos 80, anos 90, isso era feito sem publicidade. Por que eles faziam isso? Por incompetência? Não. Relação custo-benefício. Eles calculavam o seguinte: construir silos com concreto, com isolante, custa muito caro. Então, o que você faz? Você enterra em algum lugar. Onde? Onde causar menos escândalo, onde as pessoas são mais pobres, onde as pessoas são mais... E assim vai. Então, é isso que eles estão fazendo. Existe uma operação deliberada de genocídio, tá certo? No caso da Covid, sim. Mas eu queria ir mais além. Veja, eles têm um projeto para o Brasil, que é fazer o Brasil voltar a ser uma nação 100% primário exportadora. Ou seja, um país que vive da venda de seus minerais, dos seus vegetais e das suas proteínas animais para o mundo. O Brasil já foi isso em 1920. Naquela época, a gente tinha 40 milhões de habitantes. Agora, nós temos mais de 210 milhões de habitantes. Se você transforma o Brasil numa nação primária exportadora, o que você vai fazer com os 80 milhões, 90 milhões, 100 milhões, 120 milhões, 140 milhões que moram nas cidades? O que você vai fazer com essas pessoas? Então, veja, eles consideram material descartável. Eles consideram uma parte da população brasileira material descartável. E nós temos que ter isso claro. Nós não estamos lidando com gente que respeita o povo brasileiro. Veja as declarações do Guedes, né? O Guedes assim, as declarações dele são inomináveis. Ele não tem o mínimo respeito pelo povo trabalhador, pelas pessoas que se esforçam para sobreviver todo dia. Então, esse projeto deles, nesse sentido, é proposital. Para eles, tem gente que está sobrando, né? Então, não acho que seja incompetência. Isso tem a ver com a questão das universidades, que foi perguntado. Não só das universidades. No projeto de Brasil que eles têm, não precisa ter tanta escola técnica, não precisa ter tanta universidade, não precisa ter tanto trabalhador com acesso à educação. Não precisa. Não é necessário, porque você não precisa ter uma mão de obra qualificada para trabalhar em indústrias de ponta. Você não precisa ter engenheiros em grande quantidade, técnicos em grande quantidade. Não. Basta ter trabalhadores com baixa qualificação técnica para trabalhar em áreas de primária exportação, e em menor quantidade. Então, para eles, é jogar dinheiro fora. No nosso projeto de país, é o contrário. Ter um ensino de alta qualidade é necessário para formar uma mão de obra à altura das necessidades de uma potência industrial. Então, o que eles estão fazendo com as universidades é também uma destruição programada. Não é nada por acaso. É tudo deliberado. E é óbvio que quem vai se beneficiar disso, no limite, são os mesmos que se beneficiaram da Operação Lava Jato, que, entre outras coisas, destruiu um setor inteiro de engenharia nacional. E quem ocupou? As grandes empresas estrangeiras. Então, é um governo que é de ocupação nacional, ou seja, é um governo que está a serviço de uma potência ocupante, no caso, os Estados Unidos. Por isso eu acho graça quando eu vejo gente de esquerda aplaudindo o governo Biden. Não estão entendendo nada do que está acontecendo. Por fim, a terceira questão que foi perguntada é sobre... Eu anotei aqui, mas não anotei direito. É sobre... As alianças, me lembrei. Veja, o Lula, hoje, está com um resultado eleitoral imenso, sem aliança alguma. Significa dizer que ele está tendo uma expectativa eleitoral parecida com a de 2002, 2006, 2010, a Dilma, 2014, a Dilma. Para governar, entretanto,
e também para consolidar uma vitória eleitoral, é evidente que é bom que o PT faça alianças. A questão é em troca do quê? Para fazer o quê? Não é a aliança em si. A questão é prática. Nós vamos fazer alianças em troca de fazer um programa moderado, em troca de abrir mão de fazer mudanças no país. Se for isso, é bom não fazer. Porque vamos entender o seguinte, em 2023, se a gente voltar à presidência da República, nós vamos receber um país pior do que o país que a gente recebeu em 2003. Bem pior. E a gente só vai conseguir governar se de cara a gente desfizer as barbaridades que esses caras fizeram desde 2016. Por exemplo, aquela emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos. Por exemplo, a reforma da Previdência. Por exemplo, a reforma trabalhista. Por exemplo, o fim da legislação do pré-sal. Por exemplo, as privatizações. E eu podia continuar aqui, inclusive com a legislação ambiental que eles estão aprovando. Isso tudo tem que ser desfeito se a gente quiser fazer alguma mudança no país. E, de outro lado, nós vamos precisar fazer coisas que a gente não fez. Reforma tributária, ir para cima do setor financeiro, estabelecer democracia na comunicação social, porque não tem democracia num país onde o oligopólio controla os meios de comunicação, reformar o sistema judiciário. Então, a questão é, claro que nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Claro que você pode estabelecer objetivos para cada etapa, mas o que a gente não pode fazer é abrir mão do essencial. O essencial é, nós vamos ter que fazer um governo muito mais radical no conteúdo do que o que nós fizemos em 2003, 2004. Se as alianças forem para viabilizar isso, beleza. Se não forem, é melhor ir para a disputa eleitoral sem as alianças. Eu queria acrescentar uma experiência que nós tivemos no período 2003-2016. Nesse período, a gente tinha a presidência da República e, em nome de manter a presidência da República, a gente estimulava que nos estados o PT fizesse alianças e apoiasse candidatos a governadores de outros partidos, candidatos a senadores de outros partidos, fizesse coligações proporcionais com outros partidos. E qual foi o resultado prático? E veja, de 2003 a 2014 passou bastante tempo. Então dá para a gente, são 4 eleições. Não é um caso, são 4. O que aconteceu? As nossas bancadas diminuíram de tamanho. O resultado é que a gente perdeu base no Congresso Nacional. Se você não disputa, você diminui. Então, as alianças também dificultaram a governabilidade. O maior exemplo disso foi a aliança com o Temer. Alguém me convence? Alguém acredita que foi útil a aliança com o Temer? Veja, os números provam que a gente teria ganho a eleição sem o PMDB, em 2010 e em 2014. Até porque a maior parte do PMDB nos estados votou nas candidaturas tucanas. E, por outro lado, nós colocamos na vice-presidência da República um traidor. Para que mesmo nós fizemos essas alianças? Agora, eu volto àquele ponto. Tem gente que acha que entende tudo de política. E quando a gente fala isso, olha para a gente com uma cara assim de grande especialista e diz: você não entende que sem fazer isso a gente não vai conseguir governar? Eu peço às pessoas que falam desse jeito que olhem o que aconteceu. Nós fizemos isso e isso contribuiu para a nossa derrota. Ponto. Aprendam com o que aconteceu. Não é algo que nunca aconteceu e nós vamos testar. Já aconteceu. Nós fizemos alianças com setores de direita e esses setores de direita operaram para nos derrotar com êxito. Então, bicho, vamos aprender, né?
É isso mesmo. Tinha uma piada do Temer, quando ele estava com a popularidade bastante baixa, que dizia que ele era a margem de erro, né? Então, infelizmente, foi isso mesmo. Pomar, a gente já está chegando no final, mas eu queria uma última pergunta e a tua fala final, que é o seguinte: eu estou há pouco tempo no partido. Ah, eu entrei realmente depois do golpe na Dilma. E a impressão que eu tive naquela época é que a gente ficou bastante atordoado com tudo que acontecia. A gente não conseguia entender, a gente não teve uma resposta à altura de todos os de fake news e das redes que ficaram muito fortes do lado da extrema direita. E agora, a impressão que eu tenho, mas veja bem, a impressão minha, e eu fui um daqueles que disse que o Bolsonaro nunca ia ser eleito. Então a minha impressão fica já com o pé atrás. A minha impressão é que a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu atuar nas redes, a gente tem um discurso hoje mais firme, a gente conseguiu, não é nem emplacar, a gente conseguiu mostrar que o golpe da Dilma foi um golpe um golpe americano, uma guerra híbrida. Então, o que você acha da organização, por exemplo, do Comitê Lula Livre, uh, da, da, da Perseu Abramo, que tem feito cursos, o próprio curso do PT, o Nova Primavera? Você acha que a gente está mais organizado para ter esse embate eleitoral? Porque o eleitoral também precisamos eleger deputado, né? Senadores e deputados. Mas o que você acha disso e a tua fala final? A gente já está com quase uma hora de live. Então, eu não acho que a gente esteja mais organizado, não. E por que eu vou dizer isso? Porque o meu critério de organização não é saber se a burocracia está funcionando, não é saber se está tendo atividade, é saber se nós estamos organizados nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos locais de moradia, nas atividades culturais e de lazer. E a minha impressão é que a gente perdeu força junto aos trabalhadores em geral. Alguém vai me dizer que a gente aumentou a nossa força nos locais de moradia do Brasil, por exemplo? Eu vejo que os pentecostais ampliaram sua força, o crime organizado ampliou sua força. Isso não impede, atenção, que a gente tenha apoio eleitoral. Mas apoio eleitoral é uma coisa, força organizada é outra. A gente precisa voltar a ter força organizada nesses locais. Núcleos que se reúnam, que discutam ações, que contatem com a população permanentemente, que reúnam com constância. E isso a gente não tem ainda. Há sinais de que tem muita gente preocupada com isso e está correndo atrás. Mas eu acho que a gente ainda não inverteu a situação. A gente ainda está num quadro em que o lado de lá está mais organizado que nós. Embora, do ponto de vista eleitoral, a gente tenha melhorado. E eu acho que isso vem, o mau exemplo, na minha opinião, vem de baixo, vem de cima para baixo. E isso tem a ver exatamente com os processos eleitorais. O que acontece? Quando chega nas eleições, o partido se organiza para as eleições. E como a legislação brasileira faz o PT disputar com o próprio PT, que cada candidato a deputado é concorrente do candidato a deputado do seu próprio partido, o resultado é que a gente desorganiza tudo. E o partido se organiza para disputar eleições. Então, veja, a gente pode, meio paradoxal, né? A gente é capaz de se organizar para disputar eleições
de um jeito que desorganiza a nossa capacidade de enfrentar a direita nos outros terrenos da luta de classes. Esse é o problema que eu vejo, entendeu? A gente pode até ter eficiência para disputar eleições, mas isso não é suficiente para governar num país em que vai ter muito conflito o tempo todo. A gente precisaria ter mais capacidade organizativa com finalidades não eleitorais. Se vocês olharem a situação, por exemplo, do movimento sindical, está muito difícil. E não é só por conta das condições objetivas. É porque durante décadas a gente se acostumou a um mecanismo segundo o qual você podia ter um sindicato forte sem ter base organizada. Por conta do imposto sindical. Acabou o imposto sindical, uma parte do movimento sindical entrou em parafuso. Então, na minha opinião, a gente está muito longe ainda de estarmos numa situação confortável. A gente está numa situação muito perigosa. Temos que fazer muito esforço. E veja, para agregar o raciocínio, insisto, a gente pode ganhar a eleição sem isso, mas a gente não consegue governar sem isso. E a gente não consegue transformar sem isso. E o risco é que a ação de governo também nos desorganize. A gente teve experiência nesses últimos anos em âmbito federal, estadual e municipal. A gente chega no governo, uma grande quantidade de quadros nossos vão para o governo. E quem é que organiza o povo no cotidiano? Quem que organiza o partido? Então, o desafio é imenso, entendeu? O que mais me preocupa, eu vou pegar o exemplo do Nova Primavera. Eu não vou fazer avaliação do Nova Primavera, porque é uma iniciativa que começou há muito pouco tempo. Muita gente se inscreveu, é um bom sinal isso, que muita gente tenha se inscrito, que as atividades sejam acontecendo. Significa que tem um pedaço do partido que está disposto a mexer nessa questão. Mas atenção, eu li um texto hoje, por acaso, de uma instituição partidária dizendo: o projeto Nova Primavera já está aprovado, foi um absoluto sucesso. Aí eu pergunto para vocês, com base no que se faz uma avaliação dessas? Pelo número de inscritos? Mas o projeto previa uma atividade formativa e organizativa. Então, o sucesso tem que ser decorrente dos núcleos organizados, das atividades. Mas por que as pessoas já saem dizendo que teve sucesso? Porque nós estamos nos acostumando a um método que é falar bem de nós mesmos, elogiar nós mesmos, autocontentamento, autoengano. Autoengano. Né? Assim, se nós fôssemos tão geniais como algumas pessoas acham que a gente não estaria na oposição, a gente estaria governando, nós teríamos derrotado o golpe. Então, menos. Entendeu? A gente tem que fazer muita coisa para poder recuperar o terreno perdido. E aí, eu queria encerrar com isso. Eu vi alguém que comentou aí isso. Se a gente recuperar o terreno perdido, já está bom. Veja, o problema é que para recuperar o terreno perdido, a gente vai ter que fazer muito mais esforço do que a gente fez antes. A gente vai ter que ser muito mais radical do que a gente foi antes, porque a situação está muito pior do que antes. Como falou um companheiro uma vez, quando está chovendo, a gente anda mais depressa, né? É essa situação. Nós não podemos ir devagar, nós não podemos querer pouco. Se a gente não querer muito, se a gente não quiser muito, a gente vai obter muito menos do que a gente teve na experiência passada. Por isso é um equívoco esse raciocínio do devagar se vai ao longe. Devagar não se vai ao longe nessas circunstâncias que a gente está. Ou a gente corre, ou a gente faz muita força, muito mais do que antes, ou nós não vamos conseguir nem mesmo recuperar o que eles destruíram. Eu queria encerrar com isso. Agradecer aí o convite de vocês, parabenizar o trabalho de vocês, agradecer a quem acompanhou e dizer que a gente tem que continuar na luta, não tem outra saída, tem que lutar. Omar, muito obrigado, foi muito bom. Eu preciso agradecer também o pessoal, a Soninha e o Cabelo, eles que ficaram na retaguarda.
a minha companheira Marli, minha companheira de live aqui, a Marli, e eu te agradeço demais. Marli, é com você. A gente está encerrando, né? Agradecer os comitês presentes também. E eu termino dizendo assim, gente, vamos para a rua? Vamos para a rua. Vamos tirar Bolsonaro do governo, certo? É isso Fora aí. Bolsonaro. Fora! Um abraço, Fora gente. Boa noite. Bolsonaro, vamos para a rua. Boa noite. Tchau, um Boa abraço. noite, tchau, tchau.